Olá, gente. Vamos dar início então aqui à nossa 10ª aula do curso de Teorias da Poesia da Faculdade de Letras da UFMG, ministrado por mim, Rubens. Essa aula, vou dar uma contextualizada breve aqui antes da gente entrar propriamente na matéria, né? Ela está sendo a primeira aula que eu estou gravando da segunda unidade do nosso curso, né? Nós encerramos na semana passada a primeira unidade em que a gente tratava teoricamente, né, a questão da poesia. A gente fez uma larga discussão a partir de diversos autores sobre a poesia. Entramos também na questão do que seria o poeta, né, numa perspectiva metapoética, lendo alguns poemas para poder refletir sobre essa representação, vamos chamar assim, do poeta em alguns textos. E, enfim, tivemos também uma aula, essa aula, como eu referi, é uma aula síncrona, né, que a gente teve. Tivemos também uma aula em que a gente falava da poesia numa perspectiva também metapoética, né. Antes dessa aula, que está sendo a 10ª, a gente teria uma 9ª aula, que eu acabei por suspender, né, para quem está acompanhando a disciplina aí pelo Teams, eu estou sabendo, porque os textos dos quais a gente trataria nessa 9ª aula, eles eram textos que eu julguei muito didáticos, assim, e até um pouco normativos, né. Eles estavam mais instruindo a respeito de uma determinada perspectiva de abordagem em relação à poesia do que propondo uma reflexão teórica, né. Nessa aula de hoje a gente vai tratar do ritmo e rima, como vocês estão percebendo aí, que são dois elementos constitutivos do poema, né, inicialmente por uma perspectiva mais prática, né, que está associada muito àquilo que ficou para trás na aula 9, associada à métrica, por exemplo, e depois a gente vai entrar numa perspectiva mais poética, filosófica, né, a gente vai voltar lá no Otávio Paz, seguindo a leitura daqueles textos que a gente já tinha iniciado, para poder pensar a poesia teoricamente. Agora, pensando um elemento do poesia, né, um elemento do poema teoricamente. E aí isso tem muito a ver com a razão pela qual eu acabei suspendendo a primeira aula da unidade, né, que seria a aula sobre métrica. Aqui a gente vai começar com esses textos do Décio Pignatário, Ritmo e Rima, que são do mesmo livro do qual foi tirado aquele texto sobre métrica, que vocês provavelmente já leram, né? Espero que tenham lido no momento que estou chegando aqui, né? Vocês perceberam lá que a métrica, ela está sendo abordada pelo Décio Pignatário de uma perspectiva mais normativa, porque de fato é isso que dá para estudar, né, da métrica. É o ensinamento de como que se faz a escansão dos versos, né? De como que esses versos de diferentes quantidades de sílabas poéticas podem ser categorizados, né? Como que isso se representa ao longo da tradução. Então tem muito uma possibilidade de reflexão teórica dentro do estudo da métrica. O ritmo, aqui, pela perspectiva do Décio Pignatário, vai entrar na mesma, vamos dizer, na mesma perspectiva, né? Ele vai abordar o ritmo de uma perspectiva bastante prática. Ele vai falar aqui quais que são as formas rítmicas mais utilizadas na poesia, né? E a rima também, o capítulo, para quem já teve a oportunidade de ler, é bem breve também. Ele vai só fazer uma explicação mais, enfim, é tudo muito pragmático mesmo, né? Mais concreta mesmo sobre o que é a rima. E aí a gente segue para o Otávio Paz, beleza? Então vamos dar início aqui propriamente ao texto. Deixa eu começar aqui a apresentação. Como eu falei, primeiro a gente vai partir dessa perspectiva prática, né? O Pignatário já vai iniciar com uma definição de ritmo que vai se encontrar além do aspecto sonoro, né? Ele vai destacar também o aspecto da imagem na composição do ritmo. A gente vai ver isso bem lá no início do texto. E a gente vai entender por que isso é importante. Eu vou fazer essa colocação antes de mostrar a citação propriamente dita. Se a gente lembrar lá da poesia concreta, né? Se a gente lembrar do próprio poema que a gente leu do Décio Pignatário, que era o poema Babe Cola, Beba Cola, né? A gente vai lembrar que é difícil ali a percepção de uma versificação. Então, para a gente poder ter a dimensão do ritmo na leitura, a gente precisa observar muito bem a imagem mesmo, né? Aquelas lacunas de palavras, como eu tinha destacado lá na aula que eu trouxe esse poema, né? Então, por isso, a gente vai ver aqui nessa citação do Décio Pignatário, do início do texto, da página 21, que ele vai dizer que o ritmo é um ícone que resulta da divisão e distribuição no tempo e no espaço de elementos ou eventos verbo-voco-visuais, né? Verbo de verbais, voco de vocais e visuais também da imagem, né? Então essas três dimensões rítmicas são aquelas para as quais ele está chamando atenção aqui, porque de fato para a poesia concreta e para a poesia moderna de modo geral, né? Sobretudo a partir do século XX, a dimensão visual da composição do ritmo também é muito importante. Então ele começa com essa definição de ritmo que já, de alguma forma, é inesperada, né? Porque a gente associa o ritmo sempre muito fortemente à qualidade musical do texto, né? E aqui ele está chamando a atenção também para um aspecto visual que é importante. E aí, logo em seguida, ele já vai dizer que para a poesia o uso da audição é fundamental, né? E, em segundo plano, ele vai dizer que há uma necessidade também do uso da visão em certos poemas. Aí, isso explica tudo aquilo que eu já vinha falando anteriormente. Mesmo naquela poesia concreta,
quando a gente vai fazer a leitura em voz alta, ou outros poemas concretos também, né? Mas estou lembrando daquele poema específico do Décio Pignatari, há uma dimensão sonora que é muito forte também, né? Mas é claro que o ritmo se estabelece também visualmente. Aí, no texto, o Décio Pignatari chama atenção para a relevância do uso da visão em textos que não têm versificação, né? Em poemas que não têm versos estabelecidos. Porque se a gente lembrar também, mais uma vez de uma aula anterior, em que a gente tratava do texto do Fernando Pessoa e também do texto do Agamben, né? A gente vai lembrar que o ritmo na poesia se define pela versificação, né? Toda vez que a gente termina um verso e parte para o outro, a gente tem uma quebra rítmica que estabelece ali uma limitação sonora para o verso, e isso é muito importante. Aí o que o Pignatari vai dizer é que, no caso de poemas que não têm versos, aí a gente está pensando em uma poesia bastante moderna mesmo, né? Como é a poesia concreta, a gente tem que levar em consideração o aspecto visual da composição rítmica, beleza? Então isso dialoga muito fortemente com a prática poética do Décio Pignatari, né? E aí depois, numa segunda citação que eu trouxe aqui da página seguinte, ele já vai dizer que o ritmo é uma sucessão ou agrupamento de acentos fracos e fortes, longos e breves. Essa colocação aqui mais específica, ela está associada muito a uma definição mais tradicional de ritmo, né? Porque eu não tenho certeza se isso estava lá no texto da métrica também, mas, de modo geral, quando a gente fala em ritmo numa perspectiva mais canônica, mais tradicional mesmo, né, mais clássica, a gente está pensando meramente na variação entre uma sílaba tônica e uma sílaba átona, né? Quer dizer, um acento fraco e um acento forte, e vice-versa, um acento longo e um acento breve. A gente vai ver praticamente como que isso se dá aqui em alguns trechos que eu trouxe, extraídos lá do texto mesmo, mas tradicionalmente é isso que se entende por ritmo, né? Essa sucessão de acentos fracos e fortes. Por isso também, o Décio Pignatari vai recomendar fortemente a leitura de poemas em voz alta. Ele vai dizer que é muito importante que se faça essa leitura para que você possa ter, né, o leitor, o indivíduo leitor, possa ter essa percepção rítmica, essa percepção da variação do ritmo durante o poema, né? Ele vai dizer aí, consequentemente, como já apareceu aqui no slide seguinte, que o ritmo se dá no jogo fundo-figura, em que o fundo seria o silêncio e a figura seria o próprio acento, né, a própria sílaba tônica. Então, nessa diferença, nessa cadência entre o fraco e o forte, forte e o fraco, a gente tem esses silêncios que seriam fundo e vão determinar a variação rítmica, né? Que vão, na verdade, participar da variação rítmica nesse diálogo entre sílabas fortes e fracas, né? Aí ele vai dizer que se a gente reduzisse o ritmo ao esqueleto, né, a gente poderia pensar nele como, sendo resumido como batidas de compasso, então a própria métrica também. Aí para quem leu lá o texto da métrica vai lembrar que a métrica determina a quantidade de sílabas tônicas num determinado verso, e também a colocação das sílabas tônicas, né, na verdade a quantidade de sílabas poéticas num verso, e a colocação das sílabas tônicas em momentos específicos daquele verso, né, para que se possa ter um ritmo específico para cada tipo de poesia, né, para cada tipo de poema. E aí, já partindo para o terço final do texto, né, para o finalzinho mesmo, para a parte que é importante também, ele vai dizer que há 4 esquemas rítmicos fundamentais. Eu trouxe 2, na verdade, porque eu não quis estender muito essa primeira parte da apresentação da aula, porque eu acho que é mais importante discutir o Otávio Paz. Acredito que tenha mais possibilidade de haver uma dificuldade de entendimento do texto do Otávio Paz do que desse texto. E acredito também que entendendo as 2 formas rítmicas que eu trouxe, os 2 esquemas rítmicos, a gente entende os outros 2, né? Vejam bem aqui, se vocês se lembram do texto, a gente tem 4 formas. Binário ascendente, eu vou passar aqui para vocês verem, desculpa. O ternário ascendente, e aí, consequentemente, a gente tem o binário descendente e o ternário descendente. O que é cada uma dessas formas? No caso do binário, a gente tem uma variação de sílaba fraca e forte, no caso do ascendente. No caso do descendente, forte e fraca, a gente descende. No ternário, que a gente vai ver lá na frente, a gente tem 2 fracas, uma forte, ou uma forte, 2 fracas. Essa é a variação, só isso, é simplesmente isso. O que quer dizer a sílaba ser forte ou a sílaba ser fraca? A gente pode pensar na distinção entre sílaba tônica e átona da perspectiva da gramática, né? Quando é acentuado ou quando é a sílaba tônica da palavra, seria a sílaba tônica do poema também, né? Da palavra dentro do poema, mas nem sempre é assim. A gente vai ver. Por isso que é demandada, né? O Décio Pignatari ressalta isso, uma leitura em voz alta. Isso vai fazer mais sentido quando a gente chegar no texto do Otávio Paz. Mas porque é muito difícil a gente separar a leitura do verso da mesma forma como a gente separa a frase numa perspectiva gramatical, né? O verso como um todo, ele é uma unidade sonora. Você lê do início ao fim, você tem uma unidade de som ali, né? Então não dá para a gente fazer a mesma separação que a gente faz gramaticalmente, sintaticamente. Portanto, às vezes uma sílaba que seria forte, se analisada sozinha, né? Se analisada fora do verso, dentro do verso ela vai ter um papel de uma sílaba fraca, porque ali no contexto ela vai acabar
soando fraca mesmo, né? Ela vai acabar soando como se ela não tivesse tonicidade, né? Como se fosse uma sílaba átona. E eu trouxe um exemplo disso aqui, que o próprio Décio Pignatari dá. No caso do binário ascendente, ele dá como exemplo esse verso aqui do Tomás Antônio Gonzaga, né? Do poeta Arcade, né? O arcadista. A sorte deste mundo é mal segura. E aí eu fiz um destaque aqui para vocês perceberem essa variação de binário ascendente. A é a primeira sílaba, sor, a segunda é forte, T, aí você descende, de novo uma sílaba fraca, des, forte, T, fraca, mum, doé. Aí aqui é que está a junção de uma sílaba fraca com uma vogal que vem depois, né? Isso aqui também é uma regra. Vou ter que voltar aqui um pouco só porque eu esqueci de falar uma coisa, mas isso aqui é uma regra também, quando a gente vai fazer a metrificação, né, a escansão, que é o que se chama, que é o seguinte: a gente está aqui no mundo, são duas sílabas, mundo. Como essa sílaba, segunda sílaba aqui de mundo, termina numa vogal fraca, numa vogal sem tonicidade, ela se junta à vogal seguinte, também átona, né? Só que aqui, esse aqui, embora ele seja acentuado, no contexto do verso, ele vai acabar sendo lido como fraco, como átono, né? Então, por isso que tem essa junção aí que eu marquei. Aí vocês vão ver aqui, então, em branco, as sílabas fracas e em vermelho as sílabas fortes. A sorte deste mundo é mal segura, né? Quer dizer, essas sílabas que estão destacadas em vermelho são as fortes, em oposição às fracas. Então, sempre uma fraca e uma forte. Outra coisa que é muito importante também, para quem já leu o texto da métrica, sabe disso que eu acabei de falar, e vai saber também disso que eu vou falar agora. A última sílaba fraca do poema do verso, perdão, nunca é considerada na escansão. Então, esse aqui seria um verso de quantas sílabas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Seria um decassílabo. Porque essa última sílaba aqui, por ser fraca, ela é desconsiderada na contagem, beleza? E aqui também essas duas sílabas aqui são contadas como uma, porque a sílaba é terminada em uma vogal átona, que se junta à vogal átona seguinte, né? Que aqui esse acabou soando como uma vogal átona. Então fica, deste mundo é mal segura. Mundo é. Então quer dizer, se se junta ao mundo, né? Mundo é mal segura. Gente, muito importante. E só faz sentido com a leitura em voz alta. Só vai fazer sentido se a gente pensar na dimensão sonora da poesia. Se a gente ficar preso à dimensão semântica, ou, pior, à dimensão gramatical, isso não vai fazer sentido. A gente tem que lembrar, e é importante, vou até fazer essa pausa aqui para poder falar sobre isso, porque é importante que a gramática ela é uma convenção, né? A escrita, ela é convenção, ela é convencionada, né? Essas pausas que a gente coloca entre as palavras, elas são convenções, né? Na verdade, como eu estou falando, na unidade sonora, na fala, quando a gente fala, a gente não divide as palavras em início, meio e fim, né? Se vocês perceberem se a própria gravação forem tomar atenção à forma como eu estou falando, não dá para perceber no meu discurso onde uma palavra começa e a outra termina, né? Essas pausas que são colocadas na escrita são artificiais. Portanto, a dimensão sonora da poesia, ela vai contra esse artifício da pausa, né? De alguma forma. Isso que tem que ser levado em consideração. Aí o ternário ascendente, eu trouxe aqui esses 4 versos do Gonçalves Dias. Tu choraste em presença da morte choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Aí nós vamos ver aqui como que ficou a distribuição dos versos. Na verdade, das sílabas nos versos, né? Então, aqui, ó. Tu choraste em presença da morte choraste. Mais uma vez, em branco, sílabas fracas, em vermelho, sílabas fortes. Sempre. Aqui, ó, na verdade, eu acabei, espero que vocês estejam vendo aqui, no primeiro verso é a mesma coisa, tá? Esse T e o N se juntam em uma sílaba só, eu acabei me esquecendo de juntá-las, assim como em outros casos aqui que a gente tem aquela mesma regra, né? O final da sílaba como uma vogal átona se junta à sílaba seguinte. Mas, enfim, aqui a gente tem duas sílabas fracas, uma sílaba forte. Aí a gente tem aqui 2 fracas, uma forte. 2 fracas, uma forte. Beleza? Mesma coisa. Choraste em presença da morte choraste. Não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Né? Então percebam onde estão os acentos dos versos. Beleza? É isso aí, gente. Então aí, para quem leu o texto, para quem não leu também, vai saber que o contrário dessas duas formas aqui de ritmo que eu mostrei é simplesmente a variação de que primeiro vai vir o forte, depois a sílaba fraca, né? Primeiro a sílaba forte, depois a fraca. No primeiro caso, no binário ascendente, o descendente vai ser primeiro forte, depois o fraco, e aqui primeiro forte e 2 fracos, em oposição. Beleza? Aí tomem atenção para essa questão,
durante a leitura, e a gente vai voltar a isso também quando a gente for fazer aula síncrona, com a leitura de alguns poemas. E aí que eu já parto para a rima, vocês vão ver que a minha explicação sobre esse texto vai ser brevíssima, porque o texto, de fato, acho que só tem 2 páginas, porque, como eu tinha mencionado, na verdade, a discussão sobre a rima também é bastante prática, e não há muito que ser dito sobre a rima que não seja, de alguma forma, óbvio, né? Esse capítulo é extremamente breve, e o Pignatário vai destacar que a rima, inicialmente, é essa definição que ele traz aqui, né? Que é uma definição que a gente já, de alguma forma, já conhece, a semelhança de sons que se acoplam verticalmente no final dos versos. Verticalmente porque a gente lê do verso mais acima para o verso mais abaixo, né? A gente vai verificando essa acoplação, esse acoplamento vertical, né? E é uma definição que, na verdade, a gente já conhece, né? Rima é essa semelhança sonora no fim dos versos que vai se juntando. O que é mais interessante aqui é que o Pignatário vai destacar também que a rima vai poder ser interna e toante. Eu acho que eu trouxe isso no slide seguinte, talvez. Deixa eu ver. Não, esse é o único slide. Opa. Parece que eu trouxe um slide incorreto aqui, gente, mas de qualquer forma não tem problema, não, que eu passo por cima. Parece que eu repeti o slide que estava lá no anterior. Mas de qualquer forma, o Pignatário vai destacar que a rima pode ser interna e toante, né? Interna quer dizer que a rima dentro do próprio verso, quer dizer, 2 palavras que rimam na continuidade de um verso, e ela pode ser toante quando há apenas uma aproximação das vogais, né? Então, quer dizer, quando não há estrutura da rima, como acontece, a estrutura da rima ela demanda mais do que só a vogal, né, para poder rimar. Por exemplo, se a gente rima perfeitamente com certamente, né, ou com mente mesmo, por exemplo, a gente tem uma repetição de uma estrutura grande, né, que começa lá no M e termina no ente. Se a gente rima, por exemplo, amor com dor, por exemplo, uma rima bastante banal, a gente tem tanto a vogal como a consoante no final, né? E o que o Pignatário está chamando aqui de uma rima toante é aquela rima que só tem a vogal no final, né? Seria, por exemplo, estante com... Deixa eu pensar. Estante com... Não consigo nem pensar numa rima. Mas 2 palavras que terminam com a letra E, por exemplo, mas que não tem uma estrutura que rima. Estante com diferente, por exemplo, né? Não, é uma rima, mas é uma rima toante porque repete esse E no final, né? E aí eu queria destacar também uma coisa que é importante, só para fazer esse último comentário antes da gente partir para o Otávio Paz. Eu acho que é importante no caso de poemas modernos, sobretudo a partir do modernismo, né? Entender que a rima pode ser, em alguns casos, lida como uma tentativa de aproximação semântica entre 2 palavras. Por que eu digo isso? Porque a gente tem a definição de que a rima é necessária numa poesia mais clássica, né, em algumas formas de verso, que vai fazer com que as rimas não se deem por um arbítrio do poeta, né? O poeta ele não vai arbitrariamente realizar a rima. No caso da poesia pós-modernismo, né, ou, na verdade a partir do modernismo, a rima ela se torna vamos dizer, ela se torna voluntária, né? Vamos dizer assim, o poeta pode ou não usar a rima, ela se torna prescindível. Então, a partir do momento que o poeta escolhe usar a rima, muitas vezes é interessante que a gente tome atenção para essa rima, porque ela pode ter um significado além da mera coincidência sonora, né? Muitas vezes a rima é um recurso para fazer uma aproximação entre 2 palavras que teoricamente não teria uma aproximação. Então a rima ela ganha um outro significado na poesia a partir do modernismo. Acho que isso é importante de ser observado também. E aí vamos partir para o texto mais especificamente aqui do Otávio Paz, porque, como eu falei, né, ele é o mais teórico mesmo, né, o que vai demandar talvez maior atenção. Deixa eu ver quanto tempo nós estamos gravando aqui. Tranquilo. Então, o texto do Otávio Paz é o ritmo, né? Vai retomar aquilo que eu já comecei discutindo com o Décio Pignatário. Como eu disse, até algumas coisas sobre o texto do Décio Pignatário vão ficar mais claras. No entanto, para quem já leu o texto do Otávio Paz, ou a partir dessa aula aqui, vocês vão perceber que a coisa vai para um lado muito diferente do que a gente estava até então, né? Não é um texto pragmático, não é um texto prático, ele não quer ensinar sobre a rima, ele não quer dizer como se faz uma rima, quais são as formas clássicas da rima, né? Ele vai, na verdade, de fato, pensar sobre a existência do ritmo. Ele vai pensar sobre a existência do ritmo dentro da poesia, o que isso significa para a poesia, né? Qual que é o valor do ritmo numa concepção de poesia, né? Numa concepção teórica de poesia. E aí ele vai iniciar o texto aqui e uma explanação filosófica sobre as palavras e a própria língua, né? Uma perspectiva bastante poética. Ele começa destacando a multiplicidade semântica das palavras, que é um tema do qual eu já tinha falado lá no texto Poesia e Poema, né?
Quer dizer, ele vai dizer que, lá naquele texto ele dizia que as palavras, elas naturalmente tinham uma multiplicidade de significados que era, na verdade, que era restrita, né, pelo uso da prosa, pelo uso racional, e que a poesia libertava essa multiplicidade semântica, né? E aí ele vai dizer que isso vai gerar um conflito com o pensamento, que vai querer reduzir as palavras às suas leis, de fato, retomando aquela perspectiva lá do texto anterior. Ele vai dizer que o idioma é uma totalidade indivisível, que há a indivisibilidade do conjunto das palavras, então quer dizer que a gente não consegue pensar nas palavras individualmente dentro do contexto do idioma, né? E vai dizer que a divisibilidade vai se dar pela violência gramatical, então aquilo de que eu estava falando anteriormente, a gramática ela tem esse arbítrio sobre a palavra, né? Sobre a unidade fonética, na verdade, do som da fala mesmo, a gramática ela exerce essa violência, que é o que o Paz está chamando aqui, né? Que vai tentar dividir as palavras ali, meio que arbitrariamente mesmo, como eu falei, as pausas e tudo mais. E aí ele vai dizer, na verdade, que a frase é que vai ser a menor unidade de sentido, né? Gramaticalmente, a gente pensa em unidades de sentido, a gente pensa na palavra como uma unidade de sentido menor do que a frase, a gente pensa até nos morfemas, né? Nos fonemas, então quer dizer, o morfema, na verdade, eu acho que seria a menor unidade de sentido, eu já não me lembro mais, porque já tem um tempo que eu estudei isso na linguística, mas a gente tem a desinência verbal, a desinência temporal, né? Morfema de desinência, enfim, temporal, etc., que isso é a menor unidade de significado da língua, né? Mas o Paz vai dizer que não, que a frase que vai ser a menor unidade de sentido. Ele vai dizer que isso é percebido facilmente, tanto na fala de pessoas iletradas, né, ou na escrita de pessoas iletradas, perdão, como também na escrita de crianças. Quando as crianças ainda não aprenderam o uso da gramática, elas escrevem as palavras em conjunto, elas escrevem as frases como se elas fossem uma unidade só, né, uma unidade sonora. Então, o Paz vai dizer que essa é a menor unidade de sentido da língua, né? Não sei se ele diz especificamente da língua, mas ele vai chamar a frase de menor unidade de sentido. Quer dizer, essa indivisibilidade é que vai ser o estado natural, que vai estar associado ao ritmo, né? Pensando muito que as palavras não se separam início, meio e fim. Aí aquilo que eu estava falando aqui, se vocês perceberem a forma como eu falo, por exemplo, nessa frase aqui, como eu falo, do como para o eu, não há uma divisão. Como eu falo, por exemplo, né? Principalmente a gente que é mineiro. Essa divisão entre as palavras, ela é de fato bastante arbitrária, né? Pensando foneticamente. E aí aquilo que eu já tinha falado, né? A indivisibilidade seria o estado natural. Essa indivisibilidade vai se estender ao poema, né? E aí a prosa vai estar ligada ao sentido, enquanto a poesia vai estar ligada ao ritmo, né? O poema vai, possuir essa mesma indivisibilidade, isso pensando em tudo isso que eu já falei sobre escrita fonética. Na prosa, assim como estava lá no texto do Fernando Pessoa, ele vai dizer que o sentido é que vai ser a unidade da frase, enquanto na poesia vai ser o ritmo. Então, quer dizer, na prosa sim faz sentido essa divisão, porque o que vale é o sentido, é a divisão das palavras em busca de um sentido, de um significado, mas na poesia vai ser o ritmo, né? A gente vai retomar fortemente a perspectiva lá do Jambon, né? Porém, aí é que eu queria fazer esse comentário para quem leu atentamente o texto Poesia e Prosa não, perdão, Poesia e Poema do Otávio Paz, leu esse também, vai perceber que o Otávio Paz está querendo uma contradição, porque ele vai dizer aqui que a frase prosaica é a fala comum, ele diz explicitamente nesse texto, eu não anotei aqui a página não. Mas lá no texto Poesia e Poema, ele tinha dito explicitamente que a poesia estaria mais próxima à fala, por preservar a multiplicidade de significados. Aqui ele está falando justamente o contrário. Isso é até uma coisa curiosa, porque é no mesmo livro, né? Esses dois textos, Poesia e Poema, e esse texto, o Ritmo, são retirados de um livro que se chama Orca e a Lira. Acho que isso não compromete em nada o pensamento, não, mas é interessante a gente perceber essa contradição, né? Qual que será a perspectiva com a qual o Otávio Paz concorda mais. Aí depois, mais à frente, ele vai participar. Aí aqui a gente tem um primeiro bloco do texto, né? Pensando primeiro no ritmo, de acordo com essa perspectiva antigramatical, vamos dizer, e mais associada a uma perspectiva de uma escrita fonética, né? Escrever como se dá o som, como se dá a fala, né? Depois disso, lá na frente, o Otávio Paz vai entrar numa perspectiva que ele vai começar a comparar o poeta com o mago, né? A princípio isso pode parecer bastante abstrato, mas não é não. Vocês vão entender mais ou menos por que ele está falando sobre isso, né? Aí aqui é a citação sobre isso que eu tinha acabado de falar, né? Como o resto dos homens, o poeta não se expressa em vocábulos soltos, mas em unidades compactas e inseparáveis. A ideia é de que a menor unidade de sentido seria a frase. A célula do poema, seu núcleo mais simples é a frase poética. Porém, diferentemente do que acontece com a prosa, a unidade da frase, o que a constitui como tal e forma a linguagem, não é o sentido ou direção significativa, mas o ritmo. Então, quer dizer, em oposição à prosa, em que o que direciona a frase é o sentido, no caso da poesia, o que direciona a frase é o ritmo. Beleza. Aí a gente entra nessa perspectiva do que eu estava falando, né?
o Otávio Paz começa a fazer uma associação entre o poeta e o mago. Aqui ele começa, de fato, a teorizar sobre o ritmo, né? Ele começa a falar coisas que não são mais tão óbvias, né? Que é uma perspectiva, como eu falei, do que seria o significado essencial do ritmo dentro do contexto da poesia. Ele vai dizer que o poeta desperta as forças secretas do idioma, né? Isso eu trouxe citado aqui na página 68, e daí a associação com o mago, e que o poeta encanta a linguagem por meio do ritmo, né? Esse encantamento da linguagem, que vai se dar por meio do ritmo, é que vai ser essa característica de magia que o Otávio Paz está destacando, né? E aí, para poder ilustrar essa colocação do ritmo, o Otávio Paz vai trazer a ideia do tambor. E daí a gente vem para essa segunda parte aqui, né? Ele vai dizer que a sucessão entre golpes e pausas vai revelar uma intenção, uma direção sonora, né? E que ele vai dizer então que o ritmo não é uma medida vazia, mas é um sentido. Isso já vai levar a ideia da indivisibilidade entre o ritmo e o sentido do poema, né? Por que isso está associado ao tambor? Por que ele está fazendo essa colocação? Ele vai dizer que se a gente faz essa sucessão de golpes e a gente para, a gente percebe uma ruptura, a gente percebe uma parada nessa intencionalidade de geração do ritmo, né? Então ele vai dizer que o ritmo não é uma medida vazia no sentido de que ele não está ali por acaso, né? Ele não é simplesmente sonoro, vamos dizer assim, mas ele denota um sentido, uma direção, né? E aí por isso eu já estou destacando a ideia de indivisibilidade entre ritmo e sentido. Aí ele vai dizer que o ritmo retira o caráter abstrato do tempo e dá ele concretude em oposição ao relógio, né? Isso é o que eu estou falando aqui nesse terceiro tópico. O que isso quer dizer? Ele vai dizer que o tempo do relógio ele é aparentemente homogêneo e abstrato, a gente não tem essa materialização concreta. Mas com o ritmo a gente tem essa concretude porque a gente tem essa percepção temporal materializada, né? Se a gente tem essa cadência, essa batida rítmica, a gente é como se houvesse uma materialização do tempo, né? Enfim, aí é aquilo que eu falei, né? O ritmo é sentido e diz algo. Assim, seu conteúdo verbal e ideológico não é separável. Aquilo que as palavras do poeta dizem já está sendo dito pelo ritmo em que as palavras se apoiam. É aquilo que eu estava falando. Há uma indivisibilidade entre o ritmo e o sentido do poema. Aquilo que as palavras do poeta dizem já está sendo dito pelo ritmo em que as palavras se apoiam. Vocês que assistiram às aulas síncronas perceberam que nos últimos encontros eu não tive sucesso em passar para vocês áudio, né? Mas tem um poema específico que trabalha isso com muita maestria, né? Que vai, de fato, dar essa percepção de que o ritmo é muito significativo e é inseparável do sentido. É um poema do Ezra Pound, eu queria passar para vocês. Se eu tiver sorte, eu mostro na próxima aula síncrona, que vai ser na terça-feira que vem. Se não, eu mando para vocês, peço que vocês assistam, né? Na data. Porque ele vai, de fato, trabalhar concretamente com essa perspectiva, enfim, né, de um ritmo que é significativo. Aí, aquilo que eu falei, o ritmo é separável de um conteúdo concreto. E aí, vamos dizer assim, mais uma vez, né, a gente está no terceiro terço do texto, né, na parte mais final. Tem uma imagem também que é interessante, que está antes disso, que é a imagem da dança, que o Otávio Paz vai usar, né? Como eu estava falando, no caso da poesia, o Otávio Paz está dizendo que o sentido é inseparável do ritmo. Ele vai dizer que a dança, na dança isso acontece da mesma forma, a gente não pode separar o ritmo da dança em si. A dança já é ritmo e o ritmo já é dança, no caso da dança, né? Então isso é muito interessante para a gente pensar na poesia. Sendo o ritmo tão essencial para a composição do poema, a gente não pode pensar nele como um elemento exterior, né? Como um elemento sem sentido, vazio de sentido. De alguma forma está contrariando a perspectiva lá do Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa está dando para o ritmo uma característica de artificialidade. Aqui o Otávio passa o tempo todo caracterizando o ritmo como algo muito natural, associado ou mais natural da língua, né? Associado também, enfim, associado também a isso que é essencial da poesia, etc. E aí, então aqui lá no terceiro terço do texto, né, na parte final, o Otávio Paz vai passar uma associação entre o mito e o ritmo. Isso, de alguma forma, dá continuidade à perspectiva da magia e ritmo, mas ele vai entrar numa seara mais quase antropológica mesmo, né? Ele vai dizer que o calendário para a religião e a magia tem a função de ritmar o tempo. O que isso quer dizer? No caso da magia, o calendário não registra os acontecimentos ou não segue os dias, né, o tempo de uma forma, repito, né, homogênea, um dia depois do outro, mas o calendário tem essa marca de uma sucessão mítica, de que os eventos vão se repetir, que as coisas vão acontecer de novo, né? Essa que é a função do calendário, no caso da religião e da magia, né? Não sei se a gente pode pensar isso muito na religião cristã, por exemplo, mas talvez possa, né? A gente tem a repetição dessas datas específicas, como, enfim, como a Páscoa, né? Como o Natal, eu não sei exatamente como que isso ficaria, né? Mas a gente tem essa ideia que no texto do Otávio Paz está colocado de uma perspectiva mais ou menos antropológica, de que o calendário para a religião e para a magia tem essa função de ritmar a repetição, né, de que os eventos são repetidos, etc.
E aí ele vai fazer essa comparação e vai dizer que os mitos, tanto os mitos, né, como os poemas têm a sua semelhança fundada no ritmo. E ele vai dizer que nem todos os mitos são poemas, mas todo poema é mito, né? Essa igualdade fundada sobre o ritmo. Aí ele vai dizer que o poema muda o tempo cotidiano, deixando de ser uma sucessão vazia para se tornar ritmo. Aí isso tem muito a ver com aquilo que eu tinha falado, né? O tempo abstrato, o tempo do relógio, ele é visto como homogêneo, como vazio, e o poema mudaria esse tempo cotidiano para poder trazer essa ritmicidade, que é a concretude do tempo, né? E aí, então, essa perspectiva sobre o ritmo associaria o poema ao mito, né? Ele vai dizer que o poema tende a repetir e recriar um instante, como no mito. E aí, por fim, gente, acho que aqui eu já chego ao final mesmo do texto. Como vocês perceberam, essa é uma perspectiva mais teórica mesmo, que visa falar do que seria essencial ao ritmo, de como que essa essencialidade do ritmo se insere no que é essencial também para a poesia. No final, ele vai só fazer um retorno aristotélico aqui para poder falar de coisas sobre as quais eu já tinha falado aqui brevemente, né? Ele vai destacar muito fortemente a mímesis, né? Que é essa qualidade da poesia de ser uma imitação, né? Esse valor imitativo. E essa perspectiva aristotélica coloca a mímesis como fundação da poesia, né? E aí o Otávio Paz vai dizer que por isso mesmo há um destaque à metáfora, né? Porque a metáfora ela estabelece, ela dá a possibilidade de estabelecimento da semelhança entre dois elementos. E aí o Otávio Paz destaca a verossimilhança, né? Esse desejo de realidade, de impossíveis, né? A verossimilhança, aquela composição daquilo que poderia ser, mas não é. E vai ligar essa imitação, esse desejo de verossimilhança, etc., ao ritmo, né? Ao retorno a um passado que é um futuro. Então, quer dizer, você, no ato de imitar, você retorna a um passado produzindo um futuro, que é o produto dessa imitação, né? Então, ele vai dizer que isso é o próprio ritmo. Isso também está ligado à perspectiva do calendário mítico aqui, a qual eu tinha trabalhado. Beleza? Então, gente, na verdade, essa aula também foi um pouco mais breve, mas porque a gente acaba ficando muito só no texto do Otávio Paz mesmo, né? Como vocês puderam ver, os textos do Décio Pignatari, eles são de fato mais pragmáticos. O que eu acho que é mais importante desse texto do Otávio Paz, na verdade, é o primeiro terço. Assim, na minha perspectiva, né? Como eu já falei para vocês, às vezes uma perspectiva muito teórica serve pouco para nos ajudar na leitura de poesia, né? Que eu acho que em alguma medida é o nosso objetivo aqui, aprender a ler melhor, poder ler com mais desenvoltura, com mais enfim, né, com mais propriedade mesmo, né? Como eu já falei com vocês, o exercício da crítica é um dos exercícios fundamentais do nosso curso, assim, de modo geral, né, da nossa formação. Então, eu acho que quando a gente pensa no ritmo naquela perspectiva de homogeneidade da língua, de indivisibilidade da língua, indivisibilidade natural, a gente tem vamos dizer, um repertório teórico mais potente para poder produzir uma crítica literária, para poder criticar um poema, né? Quando a gente entra numa perspectiva mais poética, teórica mesmo, como Otávio Paz faz, comparando com magia, comparando com o mito, né? Eu acho que é interessante, mas não é tão produtivo assim para o nosso estudo especificamente, né? Quando a gente vai para a leitura mesmo dos poemas, essas são perspectivas que não ajudam tanto assim, né? Embora possam também ter uma adesão, aquilo que eu já falei, né? Vocês podem aderir, achar que são mais interessantes, etc., mas eu acho que praticamente para o andar do curso é o menos interessante em oposição ao primeiro texto do texto, beleza? Então, na próxima aula, do dia 25, né, aula 11, eu vou estar falando, se não me engano, se não é sobre a imagem, é sobre a metáfora. Eu não estou lembrando agora, mas vocês vão ver lá na data quando a aula for postada. E aí, na aula do dia 12, a gente já volta na terça-feira que vem com uma aula síncrona, em que a gente vai fazer a leitura de alguns poemas para poder, enfim, de alguma forma perceber praticamente esses elementos da poesia que a gente tá vendo aqui nessas aulas, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que tenha dado para acompanhar aí, que vocês se encontrem bem também. Um abraço, até mais.